Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos reunidos mais uma vez para este culto de adoração, estudo e clamor ao Senhor. Vamos orar inicialmente ao nosso Pai. Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos por estarmos na tua presença. Nós te invocamos nesta noite, tu és o único Deus vivo, verdadeiro, digno de ser adorado e invocado. Bendito o teu nome, porque tu és bom e o Senhor se faz presente conosco. Ajuda-nos, ó Deus, ilumina-nos, esteja conosco, ouvindo nossas súplicas, tendo misericórdia de nós e nos dando a graça da tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos iniciar com um texto que se encontra em Isaías capítulo 40, de 25 a 31. Isaías 40, de 25 a 31. O texto nos diz assim: A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Texto maravilhoso da palavra do Senhor, iniciando assim nossa meditação nesta noite. A partir desse texto, irmãos e irmãs, reunião de oração, de clamor ao Senhor, de adoração pela graça do Eterno. Um texto que nos informa que Deus sabe de tudo. Muitas vezes achamos que o Senhor está distante, pensamos que o Senhor não se importa conosco, que passamos despercebidos diante do Altíssimo. Vamos entregar ao Senhor neste momento nossas vidas, famílias, nossas ansiedades, enfermidades. Vamos glorificar a Deus pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Vamos assim orar silenciosamente durante alguns instantes. Coloque-se diante do Senhor, coloque os seus agradecimentos, súplicas aos pés da cruz de Jesus. Oremos. Pai eterno, Deus bendito, glorificado seja o teu nome nesta noite. Bendito seja o Senhor que domina as estrelas, os céus, como lemos no texto. Sabe dos nomes, ó Deus dos astros. O Senhor está acima de tudo e governa sobre tudo. Nós te glorificamos porque tem nos abençoado. Tem nos dado vida, respiração, salvação e tudo mais. Tem sido nosso refúgio bem presente nas tribulações. Tem nos dado graça, luz, trabalho, família. Tem nos dado a fé em Cristo Jesus. Bendito o teu nome, porque contigo somos mais que vencedores, mas sem o Senhor nada somos.
Por isso estamos na tua presença também para interceder, que perdoes os nossos pecados, nos lave no sangue de Jesus. Também, ó Deus, que o Senhor esteja curando os enfermos. Passe as tuas mãos poderosas sobre as vidas, famílias, crianças, jovens, anciãos, adultos, ó Pai, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão sendo tratados em casa, os que estão nos leitos de enfermidade. Sê propício, Senhor, e cure. Ordena a tua graça, tu és todo-poderoso. Nossas vidas não passam despercebidas diante de ti. É o que nos informa este texto, porque o Senhor dos céus e da terra olha pelo teu povo. Abençoe os desempregados, abra portas ao teu povo de trabalho e emprego. Olhe por aqueles que precisam de uma bênção do Senhor numa demanda qualquer, numa necessidade, uma porta aberta. Visita, Senhor, com a tua graça. Oramos também pelas famílias, que o Senhor esteja restaurando os lares, abençoando as vidas, alcançando os que estão longe dos teus caminhos. Sê propício, Senhor, porque o Senhor é grande, misericordioso, e o Senhor é aquele que se compadece do teu povo. Abençoe a tua igreja espalhada neste mundo, os missionários, servos do Senhor, pastores e líderes. Muito obrigado pela nossa igreja. Abençoe, Senhor, a liderança da nossa igreja, pastor, os demais pastores, as vidas envolvidas nas atividades, as famílias da tua igreja. Conceda a tua graça e a tua bênção. Receba no teu altar nesta noite louvores, adorações. Receba no teu altar clamores e petições. Pois nós sabemos que o Senhor é bom e o Senhor muda a sorte. O Senhor restaura a vida, o lar. O Senhor, ó Deus, é aquele que opera milagres. O único Deus vivo e verdadeiro. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, nós temos um segundo texto que está em Gênesis. Temos feito alguns estudos em Gênesis para que possamos entender a mensagem do Senhor em nossas vidas a partir deste primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31. Gênesis 1, de 26 a 31. Um texto que nos diz assim: Também façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Texto da palavra do Senhor em Gênesis, mensagem do Senhor para os nossos corações. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, louvamos o Teu nome por esta noite, clamamos ao Senhor que nos ilumine
nos dê a tua instrução, pois carecemos do Senhor para entendermos as tuas verdades. Oramos agradecidos e te glorificamos em nome de Cristo. Amém. Igreja do Senhor, povo de Deus, é na criação que encontramos o verdadeiro sentido e o valor do ser humano. A criação é a chave para entendermos o homem. Então é importante estudarmos Gênesis. Importante vermos e estudarmos as questões, os eventos acerca da criação. É muito importante estudar este assunto, a criação, pois somente assim poderemos entender o homem e a própria redenção. Entender o homem e a própria redenção. Sabemos que existe a teoria da evolução. A teoria da evolução entende que o mundo está em constante transformação e melhoramento. Assim, os seres humanos são um produto de milhares de anos de evolução, cuja origem deve remontar à matéria inanimada. A origem, segundo a teoria da evolução, remonta à matéria sem vida, inanimada. Toda a vida, segundo a teoria da macroevolução, da evolução, deve ter surgido de alguma célula que, por sua vez, se originou de alguma possível transformação química. Nós temos isto com base nos livros e nos estudos. É lógico que é uma síntese aqui da teoria da evolução. A vida, então, seria um acidente cósmico. Um acidente cósmico segundo esta teoria. Sabe, irmãos, engana-se quem pensa que a teoria da evolução substitui o criacionismo, que é aquilo que nós cremos, que afirma ter sido Deus o criador do cosmos. A teoria da evolução deixa uma grande lacuna, uma lacuna enorme em sua exposição, pois se as coisas evoluíram, necessariamente precisam ter evoluído de algum ponto. Não é possível evoluir do nada. Algo deve ter existido antes. A teoria da evolução não consegue responder à questão da origem de todas as coisas, a menos que defenda a eternidade da matéria. E isso seria um absurdo. Terá de acreditar assim num Criador em última instância. Então, a ideia da eternidade da matéria seria uma coisa ilógica e deveria se curvar, então, à existência de um Criador em última instância. Meus irmãos e irmãs, vamos estudar hoje, a partir desse texto de Gênesis, um assunto cujo título é A Dignidade do Ser Humano. O ser humano tem dignidade? Qual a dignidade do ser humano? Então nós vemos em alguns pontos, iremos dividir, para que possamos meditar um pouco a partir do texto bíblico de Gênesis. Havendo Deus já criado todas as outras coisas, somente em relação à criação do homem, ele disse o seguinte: façamos a nossa imagem e semelhança. Por isso, deve-se notar também que a criação do homem foi precedida por uma deliberação ou conselho divino. Veja a frase: façamos o homem. Que beleza isso! Façamos o homem, da ideia de um conselho, uma deliberação divina. Isso demonstra a ideia da singularidade da criação do homem. Esse conselho divino
não é mencionado com relação a nenhuma outra criatura. Pode observar na sua Bíblia e em Gênesis, somente quando da criação do homem. Ao criar as outras criaturas, Deus falou, e essa fala de Deus trouxe a existência. O Senhor falou e as outras coisas foram criadas, mas ao homem foi diferente durante a criação do homem. Quando Deus terminou a obra da criação, que incluía o homem, viu que tudo era muito bom. Você prestou atenção neste detalhe aí em Gênesis? Tudo era muito bom, ou seja, Deus não viu qualquer defeito moral no homem, porque de fato não existia algum defeito moral no homem. Havia sim justiça, santidade e piedade em todas as atitudes. Tudo o que o homem fizesse seria então parte da adoração ao Senhor. Tudo deveria estar centrado em Deus. Além de perfeição moral, Adão e Eva foram dotados da mesma criatividade do seu Criador, da mesma criatividade de Deus. O plano de Deus era que a humanidade se tornasse o quê? Imitadora dele, nesse sentido. É claro que o homem não poderia criar coisa alguma do nada, como o Senhor o fez, mas, como foi feito à imagem de Deus, poderia refletir a criatividade, a criativa imaginação do Criador em singular e impressionante imitação. Nós aprendemos isso em Gênesis, aprendemos isso nesse texto maravilhoso de Gênesis. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, veja essa palavra, tenha ele domínio. É importante essa expressão. Dominar é algo próprio de Deus, nós sabemos disso. Mas o homem que foi criado à imagem do Senhor também tinha a função de dominar, numa clara imitação de Deus. Importante observarmos isso e também atentarmos para alguns aspectos dessa imagem divina na vida do homem. Podemos ver alguns sentidos, alguns aspectos dessa imagem divina que foi passada por Deus ao homem na sua infinita misericórdia na criação do homem. Um primeiro aspecto é o aspecto da personalidade. A ideia da personalidade. O homem tem personalidade. Deus é um ser pessoal e o homem, feito à sua imagem, dispõe dessa mesma personalidade. Isso não faz homem algo mais que os animais, mas faz do homem um ser ímpar, um ser diferente. A personalidade pressupõe consciência. Você tem consciência. Você é uma pessoa que possui essa qualidade, conhecimento e responsabilidade. Veja então que essa característica é importante, este aspecto importante, a personalidade, uma imagem divina do Senhor na sua vida, na minha vida. Personalidade é algo fundamental, nos coloca numa condição ímpar na criação. Podemos perceber também um outro aspecto, que é a expressividade. Expressividade. Deus tem a capacidade de se expressar. Isso foi passado também ao homem. Isso foi passado, de fazer a sua vontade conhecida e executá-la. Deus expressa sua personalidade
porque tem capacidade para isso. O Senhor possui capacidade para isso, de se expressar. Fica bem claro que pensar nos seres humanos feitos à imagem de Deus é considerar a relação ímpar de semelhança e um vínculo amoroso, vivo, é algo vivo, algo que se expressa. É considerar que os seres humanos são e quais as suas capacidades ímpares que os capacitam a funcionar e se expressar, a exercer influência. Então entenda que essa condição humana maravilhosa de se expressar, essa condição humana maravilhosa de ter personalidade, são condições divinas que foram passadas ao homem, dentro, obviamente, dos parâmetros que Deus estabeleceu, mas significam que a imagem do Senhor está presente na sua criação ímpar, que é o ser humano, a dignidade do ser humano. Esta é a lição de hoje, isso que estamos aprendendo. Mas tem uma outra característica, um outro aspecto, que é a espiritualidade. A espiritualidade. Deus é um ser espiritual. Que maravilha isso! E Deus, ele trata o homem também nessa perspectiva. Os seres humanos também são personalidades espirituais. Apesar de ser criatura num sentido material, pois faz parte da nossa matéria, somos matéria criada, o homem é também extramaterial, pois tem em si o elemento espiritual. Além do material, ele tem em si a condição espiritual que o impele, que o direciona a viver uma vida além da matéria. Além da matéria. Quando Deus fez o homem à sua imagem, colocou nele um senso insuperável de eternidade. Eclesiastes vai dizer isso. Eclesiastes 3:11, que Deus colocou no homem o senso da eternidade. É aquilo que Paulo diz aos atenienses: nele vivemos, nos movemos e existimos. Você já leu isso em Atos. É o senso da espiritualidade, ou seja, todos aspiram pelo divino. Todos aspiram pelo divino. Então, nós temos aspectos da imagem divina. Quais são eles? Personalidade, expressividade e espiritualidade. O ser humano possui, você possui. Louvado seja Deus, porque somos criaturas ímpares do Senhor. E Deus nos deu essa graça, essa bênção de, como seres criados à imagem e semelhança dele, possuirmos essas características. Mas um outro ponto que podemos explorar é que isso tudo traz privilégio e responsabilidade. Do que adiantaria sermos a coroa da criação se isso também não implicasse em privilégios e responsabilidades? Do que foi dito até agora, já dá para perceber que a criação é a chave para entender o homem. Quando pensamos em redenção, precisamos limitá-la a um certo número de pessoas, pois ela se restringe àqueles quem Deus, no curso da história, moveu e chamou para si mesmo. Então, redenção é alguma coisa particular. Criação é algo genérico que nós precisamos entender. Mas, quando falamos em criação, precisamos incluir tanto os cristãos como os não cristãos, pois todos são criaturas de Deus. Isso quer dizer que todos são feitos à imagem e semelhança divina. Isso é importante observarmos as diferenças da redenção,
aqueles que Deus escolheu para a salvação, e a questão da criação, que implica em toda a humanidade criada à imagem e semelhança do Senhor. Isso é muito importante pensarmos. A universalidade da criação, que colocou a imagem divina em todos os seres humanos, implica em que nosso próximo, seja ele alguém que defende uma outra religião, alguém que defende até ser ateu ou alguma coisa parecida dentro da sua condição, da sua liberdade religiosa, vamos colocar assim, até como aquele que é envolvido na igreja, aquele ancião, todos estão implicados dentro da ideia e da linha da criação. Todos foram feitos igualmente à imagem divina, a imagem divina. Isso é resultado da criação e não da redenção, que implica na soberania de Deus para a salvação daqueles a quem Ele escolheu. Se todas as pessoas, então, são imagem divina, então é necessário que as respeitemos, as consideremos e reconheçamos a sua dignidade. A sua dignidade. O tema de hoje, a dignidade do ser humano. A dignidade do ser humano a partir aí do texto de Gênesis. Ter sido então criado à imagem de Deus é algo vantajoso, é algo maravilhoso para o homem, porque lhe dá dignidade e, por outro lado, também lhe traz responsabilidades. Você tem pensado nessas responsabilidades? Será que eu tenho pensado? Será que temos entendido a dignidade de sermos criados à imagem e semelhança do Senhor, com essas características que nós falamos, com esses privilégios que destacamos, com a condição da personalidade que temos, da expressividade que temos, da espiritualidade que temos, a partir daquilo que Deus transmitiu a nós como seres criados, homens, a imagem e semelhança dele mesmo? Vamos pensar, vamos refletir nessas responsabilidades que temos diante disso e diante do Senhor. Então, é algo vantajoso, é algo maravilhoso, tem a ver com a dignidade transferida do Senhor, dada pelo Senhor ao homem, a sua criação aos seus que foram criados, mas também traz grandes responsabilidades para todos nós, Concluindo o nosso estudo desta noite, dentro dessa perspectiva de Gênesis, que temos estudado alguns pontos importantes, nós podemos perceber que existe uma teoria chamada humanismo. O humanismo tentou destronar Deus para que pudesse fazer do homem o centro do universo, o centro de tudo. Então nós temos a corrente do humanismo que colocou o homem no centro de tudo. Um exagero, um ponto radical dessa teoria. Mas, ao fazer isso, o que o humanismo trouxe? Ele, na verdade, ele rebaixou o ser humano, fazendo dele uma massa autoexistente, poderíamos dizer assim, sem princípio e sem finalidade. Apenas uma massa autoexistente que não tem princípio e nem finalidade. Mas na doutrina bíblica, a partir do estudo de Gênesis e da criação, que nós vemos o verdadeiro valor do ser humano. O verdadeiro valor do ser humano resgatado pela palavra do Senhor. No ensino bíblico, a respeito da imagem de Deus, podemos entender então a verdadeira
natureza do ser humano. De que modo você evidencia as marcas da imagem de Deus? De que modo eu evidencio isso? Como isso pode ser desenvolvido nas nossas vidas? Vamos pensar nesses pontos no final desta mensagem. Que Deus abençoe a sua palavra e que Deus ilumine a sua igreja. Amém.